Ouvir Imagens com Gisele Beigelman. Professora, já é possível fazer um balanço da Covid-19 no cotidiano da cultura? Acaba de sair pela editora Cobogó uma coletânea organizada pela crítica e curadora Luísa Duarte e pelo curador e jornalista Vitor Gorgulho, que indica alguns caminhos para pensarmos os significados da pandemia na nossa experiência cultural. O título desse livro é No Tremor do Mundo, e uma síntese das motivações da obra aparece, do meu ponto de vista, na entrevista com o pensador indígena Ailton Krenak. Nessa entrevista ele afirma que talvez entre um tombo e outro valha aproveitar esses hiatos e produzir mundos que possam ser o mais próximo possível do que imaginamos que é a coexistência. Quais outros autores integram a coletânea? O livro traz textos do Siddhartha Ribeiro, da Heloísa Starling, da Ivana Bentes, Fernanda Bruno, Franco Berardi, Guilherme Wisnik, Christian Dunker, Fernanda Brenner, Eliana Souza e Silva, Tatiana Roque, Bernardo Esteves. Eu também contribuo com um dos capítulos e esses são apenas alguns dos autores que participam do livro. Eu não teria tempo, infelizmente, para comentar todos os textos e as contribuições de cada um. Então, eu vou me limitar a indicar aos nossos ouvintes os eixos principais da obra. O livro discute as relações da pandemia com o colapso ecológico eminente e o capitalismo predatório, um tema central no Brasil de hoje, a crise da Covid-19 e os seus vínculos com este nosso Brasil à mercê do governo Bolsonaro, traz também testemunhas do ponto de vista da antropologia que apontam como o coronavírus evidencia as desigualdades raciais e de gênero que existem há séculos no Brasil, a crise vivida nos territórios em que o isolamento social se revelou impossível, como o complexo da Maré no Rio de Janeiro, é um outro tema importante abordado, mas também tem reflexões filosóficas, abordagens sobre os desafios de uma pandemia que é digital, que intensifica ainda mais o nosso tempo online e o famoso digital divide, as possibilidades de resistência que emergiram a partir do campo da arte é outro ponto de destaque nessa coletânea. Tem ainda pensadores que olham para essa experiência inédita que nós estamos vivendo pelo olhar da psicanálise e também intervenções feitas a partir da dramaturgia e da literatura, como as que foram feitas pelo Márcio Abreu e pela Noemi Jafé. Bom, meu tempo está acabando e então eu vou me limitar a dizer que o livro já está disponível em formato impresso em e-book e o link para acessar a obra e mais informações você confere na versão online desta coluna no site da Rádio USP. Eu fico por aqui e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir Imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Nosso tema hoje é o conflito entre os Estados Unidos e a China.
Quais os cenários, agora que temos a presidência Biden no horizonte, em que essa xenofobia e um populismo nacionalista do governo Trump vão ficar para trás? São 3 cenários que a gente encontra subjacentes à maioria das propostas e análises dessa crise, tríplice crise, sanitária, financeira e cultural. Em todos os casos, as opções dependem das hipóteses, das visões que nós temos do processo de transformação tecnológica. Dani Rodrik, que é um economista bastante conhecido, especializado na questão internacional, um trabalho recente, ele justamente fala desse enquadramento de uma nova ordem global e ele apresenta uma síntese geopolítica que é muito interessante. Claro, está em curso um confronto estrutural entre China e Estados Unidos. Há quem aguarde o retorno ao status quo ante, como era, ou como alguns imaginam que fosse, uma sinergia, um círculo virtuoso entre os mercados da China e dos Estados Unidos. Há também quem aguarde uma espécie de interrupção catastrófica, praticamente um conflito. Muita gente acredita que vai haver um conflito militar e defende, são setores que defendem uma guerra quente contra a China e uma reafirmação da hegemonia americana. O Rodrik nos indica que nem vai se voltar a uma situação supostamente ideal e nem nós vamos marchar para uma terceira guerra mundial. O fato é que China e Estados Unidos têm uma sinergia e a lógica que comanda a integração dessas economias, ela continua válida. O que o Dani Rodrik diz é que, em alguns casos, realmente não tem o que negociar. Em outros casos, muito destaque é dado à questão da tecnologia da informação e comunicação. Leia-se a tentativa do governo Trump de praticamente banir a empresa Huawei dos mercados internacionais. Bem, nesse caso, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem 8, nem 80, vai haver, claro, uma composição. Professor, como seria essa composição? Uma composição que abre espaço para negociações nessa fronteira tecnológica. Não haverá nem confronto total, nem um isolamento, uma xenofobia, um novo nacionalismo. O nível de integração das economias mundiais, a maneira como, a partir de agora, a transformação tecnológica digital produz novas formas de produzir, de compartilhar conhecimento, inovação e sustentabilidade, implicam realmente uma globalização irrefreável e irreversível. O fato é que a disrupção, essa sensação de que há um caos, de que é informação demais, ninguém sabe para onde vai o mundo, essa disrupção que é provocada e até ampliada pelas redes digitais, na realidade, amplia a experiência da nossa inteligência e, portanto, nessa experiência de valoração, de validação de soluções práticas para os nossos problemas, inclusive na esfera dos conflitos entre países e dentro de cada país, os conflitos entre as classes sociais. Há um grande desafio mundial que é superar a desigualdade. Estão deixando claro nessa crise que é impossível buscar soluções no isolamento. Como alerta o Dani Rodrik, entre a China e os Estados Unidos, no governo Biden vai predominar o caminho do meio. Semana que vem voltamos comentando tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, nós já falamos em colunas passadas sobre jornalistas que estão apostando nas próprias newsletters. Alguns analistas apontam que esse tipo de veículo pode se tornar muito relevante nos próximos anos. Como o senhor vê isso? Uma das experiências mais interessantes desse sistema de newsletters é a do Substack, que foi estabelecido em 2017 por 3 pessoas muito próximas da tecnologia de internet. Ela é uma plataforma de internet que permite a jornalistas, escritores, qualquer pessoa que quiser fazer isso, colocar ali a sua newsletter sobre qualquer assunto e tem a infraestrutura tecnológica e inclusive muito auxílio financeiro da parte da Substack. A Substack fica com 10% do preço das assinaturas
E os jornalistas, quando são jornalistas, têm total controle sobre o conteúdo e sobre a lista de assinantes que a sua newsletter tem. Isso tem aparentemente dado muito certo, pelo menos para algumas pessoas. Várias dessas newsletters chegam a ter 250 mil assinantes. Muitos desses jornalistas têm feito um faturamento de até $200 mil por ano. Não se sabe se isso continuará durante muito tempo, mas é claro que depende da capacidade de cada jornalista fazer isso. Por exemplo, algumas estrelas de outros veículos, como o próprio Glenn Greenwald, que era do Intercept, resolveram deixar o veículo onde estavam e fazer a sua newsletter usando a sua plataforma do Substack. O Substack, portanto, é uma demonstração de que esse tipo de produto, a newsletter, tem público e pode eventualmente ser uma boa saída para muitos dos jornalistas que não encontram mais espaço nos veículos, e pode ser até uma saída para quem tem espaço nos veículos, mas prefere ter o seu próprio negócio completamente independente. Mas, professor, o jornalismo não é, antes de tudo, uma atividade coletiva? Não é um trabalho um pouco solitário, você ser o dono do seu próprio veículo e você ser o produtor, editor, repórter, tudo ao mesmo tempo? Sem dúvida, eu concordo com você. Eu acho que o jornalismo, como a gente o conhece, é uma atividade coletiva, sim. No entanto, a crise estrutural por que passa a indústria já há bastante tempo tem feito com que várias pessoas procurem alternativas pela própria necessidade de sobreviver. E não é só isso também. O Substack, embora seja uma experiência interessante e esteja sendo bem utilizada por muita gente, já começa a receber algumas críticas, porque de uma forma ou de outra, aparentemente eles começam a se comportar como se fossem os donos de um veículo na prática. Porque, por exemplo, eles escolhem aqueles jornalistas que vão receber mais incentivo da parte deles próprios, de acordo com a frequência com que esses jornalistas aparecem nas plataformas de mídias sociais. Mas eles não fazem isso de uma forma generalizada, qualquer um que queira pode conseguir esse tipo de auxílio do Substack. Não, eles fazem de acordo com a aferição do sucesso que esses jornalistas já têm nas plataformas de mídia social. E há algumas críticas de que esse tipo de peneira que o Substack faz com os jornalistas tem resultado em uma equipe de pessoas que fazem newsletters que é muito parecida demograficamente com as redações antigas de jornais. A maioria das pessoas é homem, é branco, é de classe média alta, e já começa a haver cobranças em relação ao Substack pela ausência de diversidade no portfólio de ofertas que ele apresenta para o público. Em suma, como sempre, as novidades acabam sendo também alvo de escrutínio e se revelam muitas vezes não tão novas assim. Mas, em resposta à sua pergunta inicial, sim, as newsletters são um novo tipo de produto, embora elas sejam também bastante antigas, dentro desse esquema que o Substack tem tentado implantar. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Professor Paulo Saldiva, a partir do atropelamento e morte da pesquisadora da USP e cicloativista Marina Arcot, o que o senhor tem a dizer sobre mobilidade urbana? Olá, ouvintes da Rádio USP, é sempre um prazer estar aqui nesse espaço tão privilegiado, falando sobre saúde e meio ambiente. Bom, eu vou aproveitar uma oportunidade de uma tragédia, o atropelamento criminoso de uma pesquisadora da USP, a Marina Arcot, que trabalhava com questões de mobilidade ativa e igualdade e fragilidade na cidade de São Paulo. Aproveito também a oportunidade de um segundo turno
de eleição para prefeitos, para que talvez possa expressar algumas coisas que ela tentou colocar em vida e pesquisar em vida e que ela não teve tempo de dizê-lo. Porque o que a Marina defendia, e que acho que todo mundo que trabalha com mobilidade assim defende, é que a mobilidade é muito mais do que o processo de levar as pessoas de um lugar para outro. Ela também, a boa mobilidade eficiente, é um instrumento de promoção de igualdade entre as pessoas e de cidadania, e contribui significativamente para a melhoria da saúde humana. Por exemplo, um sistema de mobilidade mais eficiente em termos de tempo de deslocamento e emissão de poluentes aumentará as horas de sono daqueles que têm que se deslocar a longas distâncias, reduzirá a exposição aos poluentes e ao estresse térmico das grandes vias e seu entorno. A maior fluidez e menor custo da mobilidade transformará o tecido urbano de um obstáculo para um ponto de encontros, em uma cidade onde a solidão coletiva é a regra. A mobilidade ativa e o ciclismo é um instrumento poderoso para a redução da epidemia de obesidade, síndrome metabólica e doenças cardiovasculares e osteopenia. Como criar condições para melhorar a mobilidade urbana, professor? As calçadas mais seguras são um antídoto para atropelamentos e quedas de idosos em calçadas esburacadas. A sinalização semafórica, a adição de limites de velocidade mais seguras e a construção de vias adequadas para bicicletas promovem no seu conjunto uma importante redução de acidentes, incapacidades e mortes. O conjunto de informações acima mostram que a mobilidade eficiente ela é ativa e inclusiva e é central para a implementação de políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades, promoção de qualidade de vida e melhoria da saúde humana. Tomara que nessa nova gestão que os prefeitos vão iniciar, eles dediquem um espaço maior para promover a mobilidade urbana ativa, para melhorar as calçadas, para melhorar a circulação das bicicletas, tanto para a logística, a ciclologística com entregas, como para deslocamento. E possamos descaracterizar, por exemplo, o uso da bicicleta como sendo uma coisa de ativistas, mas sim, quem mais usa a bicicleta são os que menos têm posses e, portanto, economizam muito ao evitar o pagamento de um transporte público caro e ineficiente. É o que eu tinha para hoje e eu reafirmo o meu prazer de estar nesse espaço. Tudo de bom. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. O professor José Carlos Fará faz um alerta sobre a nova tendência de alta de Covid no Brasil. Mesmo com a falta de dados estatísticos oficiais, pesquisadores são unânimes em dizer que esteja acontecendo um crescimento da doença. Em matéria ao Jornal da USP, especialistas discutem as possíveis causas desse repique e as medidas de segurança que precisam ser retomadas. Em termos de atividade física, vamos ver o que é recomendado dentro dessa nova circunstância? Olá, ouvintes. Nas últimas semanas, a mídia, de uma maneira geral, vem noticiando e, baseados em dados de hospitais e médicos, de uma maneira geral, o aumento de casos de Covid e também das internações. Há o aumento de casos e uma procura em hospitais privados, mas se percebe também aumento em hospitais públicos, como Emílio Ribas. Apesar do relato desses hospitais e de seus profissionais médicos, em nota da Secretaria de Saúde, diz que o Estado de São Paulo, mais uma vez, não conseguiu fazer o processamento total de dados do Covid-19 por problemas no sistema CIVEP do Ministério da Saúde. Ou seja, sem dados fica muito difícil estabelecer um cenário confiável para a tomada de medidas para que possam frear a tendência de alta.
Em recente publicação no Jornal da USP, sobre a manchete "Pandemia de coronavírus começa a dar sinais de novo crescimento no Brasil", e é opinião unânime de profissionais médicos que há um crescimento de casos no Brasil. Apesar de estar no começo e menor do que o início da pandemia, está acontecendo, e um dos motivos principais para esse aumento é que houve um relaxamento de medidas que poderiam prevenir o contágio, como a diminuição da adesão ao uso de máscaras, não adotar o distanciamento social e aglomerações, a frequência em bares, restaurantes e shoppings e outros locais fechados que também não respeitam as normas sanitárias. Cito também a prática da atividade física que, mesmo realizada em lugares abertos, seguros, há uma parcela significativa desses praticantes que não utilizam máscaras e não respeitam o distanciamento seguro e agem como se não tivesse uma pandemia em curso. Os fatos mostram justamente o contrário. A pandemia continua e pode piorar. Professor, dado essa nova situação de aumento de casos, ainda é recomendável a prática de atividade física ao ar livre? Sim, é recomendável, mas desde que as pessoas se conscientizem que a pandemia não acabou e devemos continuar nos prevenindo e aos outros principalmente respeitando as normas sanitárias. Desde o início da pandemia, nesta coluna falamos da importância da prática segura e mostrando que é possível e saudável realizar atividade física com máscaras e com distanciamento seguro e a higienização. Também atentar para o deslocamento, a ida e a volta para essa prática. Nesse trânsito de pessoas, há a possibilidade de transmissão. Se não respeitarmos essas normas, corremos o risco de voltarmos a ficar em isolamento, que já se mostrou muito difícil e também com consequências nocivas à nossa saúde e ao bem-estar. Apesar do cansaço emocional que o isolamento causa, é agora que devemos mostrar maturidade e enfrentar a pandemia seguindo as orientações da área da saúde e tentarmos viver o mais normal possível. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Professor Glauco Arbix, como a pandemia de Covid-19 afetou o setor de energia e em que medida? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Nossa conversa de hoje é sobre energia. E as primeiras notícias não são muito agradáveis, exatamente porque a pandemia, que afetou toda a economia pelo planeta fora, atingiu em cheio o setor de energia. E acabou gerando uma situação inédita na história mais recente de todo esse complexo econômico super importante para a vida de todos nós. E certamente as consequências serão sentidas ao longo dos anos, né? Nós sabemos que a pandemia está longe ainda de ter terminado, ainda que muita gente tenha decretado nas suas próprias cabeças o seu fim. Ela está, em vários países nós estamos vivendo agora a segunda onda, né? Mas o importante para o setor da energia é que, veja, só em 2020, por conta da retração da economia, todas as estimativas indicam uma queda de pelo menos 5% na demanda de energia, o que vai gerar algo em torno de menos 7% na emissão de CO2, o que isso é um lado positivo, mas o importante é que há uma queda já constatada no investimento em quase 20%, o que é uma tragédia anunciada, né? Porque o setor da energia exige esse investimento constante e permanente. É claro que o impacto varia pelo tipo de energia, se é hidráulica, se é termoelétrica, se é a carvão, cada uma delas tem uma composição de preço e de custo diferente, mas na média o investimento cai
já em 20%, o que não é uma boa notícia. Exatamente isso aí, essa situação é muito resultado da atuação da Covid-19 e do impacto na vida das pessoas e na vida da própria economia. Como sentiremos o impacto dessa crise, professor? Como todos nós sabemos, esse impacto sempre é muito mais sentido pelos mais vulneráveis, né? A boa notícia é que as energias renováveis elas crescem rapidamente, tentando ocupar esse espaço, né, com a energia solar no centro dessa constelação. Isso é super importante, né? Para a gente ter uma ideia, o investimento em tecnologia, com o uso de inteligência artificial, novos materiais e sistemas integradores muito fortes, nós tivemos nos últimos anos, na última década, uma redução brutal do custo da geração de energia, que atingiu um dos seus pontos mais baixos, né, que a gente tem na história. Esse é um dado muito importante, porque são os renováveis exatamente saltando à frente de energias mais finitas, né, que advêm basicamente do petróleo, e a solar ela assume características muito importantes, assume essa vanguarda e pode orientar o próximo crescimento de uma maneira forte, pelo menos é o que os estudos apontam a partir de 2030, ou seja, daqui a basicamente 10 anos, né, geram as energias renováveis e a energia solar gera menos emissão, ela é mais barata, ela é mais simples de ser utilizada, menos mal ao meio ambiente, a todo o sistema da vida em sociedade. Há tarefas ainda que precisam ser trabalhadas, que estão fora do setor, né, como, por exemplo, o impacto de setores como o aço, o cimento, o transporte de longa distância, que são geradores de emissões muito grandes, o que exige de governos, né, dos governos, uma atuação muito forte na área de estratégia, na área de estímulo à inovação tecnológica, incentivos aos consumidores e principalmente um apoio às comunidades mais afetadas por essa mudança muito rápida. Um abraço. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.